E o tema da mensagem de hoje é glória na tribulação. Samanta misericórdia. Quando o Espírito Santo falou isso comigo também, eu falei, mas Deus, glória na tribulação. E aí eu fui lendo, e fui relendo, e fui lendo, e fui relendo, e fui lendo. Eu falei, entendi. É glória na tribulação. Nós somos aceitos por Deus por meio da fé. Nós acabamos de ler o que o apóstolo Paulo acabou de falar aqui. Somente por essa conquista de Cristo lá na cruz por mim e por você, nós já temos então um grande motivo para dar muitos glória a Deus. É ou não é verdade? Porque nós não tínhamos vida, nós estávamos fadados à morte, mas Cristo nos concedeu esse privilégio. E agora, pela fé, nós somos aceitos por Deus. Não há nada que mude essa decisão do Pai para conosco. E essa conquista por Jesus, ela foi conquistada com dor, com morte e com nova vida. Um processo, um plano de resgate e justificação perfeito, vivido por Jesus, presenciado visivelmente por muitos, descrito com grande temor e amor por escolhidos e que hoje nos alcança de forma viva e eficaz, nova e renovante, dia após dia. É uma graça maravilhosa. A fé, queridos, ela é comparada com um grãozinho de mostarda. Lá em Mateus, capítulo 17, o versículo é o 20. E nos traz a reflexão, assim, de que a fé, ela não precisa ser grande demais, mas a fé, ela precisa ser marcante, intensa e diferencial, pois é somente pela fé que nós permanecemos firmes na graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Não tem outro jeito de nos alegrarmos no Senhor se não for pela fé. Nossa fé depositada nele. E essas mesmas 3 características, elas devem ser manifestas também em nosso relacionamento com Deus, que deve ser marcante, intenso e que deve fazer diferença na nossa vida. E Paulo, ao continuar ali escrevendo esse capítulo 5 de Romanos, ele nos traz alguns alertas para a vida que serviu para os primeiros discípulos e hoje servem também de ensino para os nossos dias. Nos versículos de 3 a 5, ele continua dizendo assim, Romanos capítulo 5, agora versículos de 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos. Tem tradução que vai dizer tribulações. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. Tem uma versão que vai dizer experiência. E essa aprovação de Deus cria em nós a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha aqui, Paulo fala sobre tribulação, Paulo fala sobre paciência, Paulo fala sobre experiência e Paulo fala depois sobre uma esperança. Mas o que é a tribulação? Tribulação é aflição, angústia, sofrimento por algo. Então, quando você se sentir aflito por algo, você pode saber que está passando por uma tribulação. E, queridos, nós passamos por tribulação. Não tem jeito. São as aflições do mundo. Mas nós vamos precisar saber como passar e lembrar que na tribulação, irmãos, tem muita glória de Deus. Se alegrar em meio à tribulação só é possível pela paz que nós temos em Jesus por meio da fé. E foi o que Paulo disse aqui no primeiro versículo, né? Ele falou, temos paz com Deus.
Parece loucura para os que não conhecem a Cristo essa atitude de ter paz. Porque essa paz que está dizendo aqui não é a paz de sentimento, mas é uma paz de ação. É uma decisão de crer que aquele momento irá passar, mesmo que seja difícil. E por isso o apóstolo Paulo traz, logo depois da palavra tribulação, a palavra o quê? Paciência. Porque será preciso esperar o tempo de todas as coisas para experimentar o algo novo de Deus, o milagre da vitória, e é isso que mantém acesa a nossa chama da esperança. Lembra aquela frasezinha, o tempo de Deus não é o mesmo tempo do nosso? É sobre isso aí. Tem que ter paciência. E a paciência, até falei isso no Javi, a paciência é fruto do Espírito. Tem como ter paciência se não tiver o Espírito Santo? Não tem, irmãos. A pessoa fica desesperada. Só é possível manifestar a paciência com a presença do Espírito Santo em nós. E existe, sim, glória na tribulação. Em toda a história, né, quem está fazendo aí leitor vitorioso, quantas e quantas e quantas histórias, muitos foram os que descreveram nos livros da Bíblia sobre o sofrimento dos justos. Sempre o povo passava por uma prova, por uma tribulação, por uma aflição, por uma perseguição. Paulo, que nós acabamos de ler, foi um deles. Mas eu quero destacar aqui hoje uma outra pessoa. E é Abacuque. Quem já leu o livro de Abacuque aí? Oportunidade, é 3 capítulos só. Pequenininho. Você vai ler assim, ó. Rapidinho. 10 minutinhos você terminou de ler o livro de Abacuque. O significado do nome de Abacuque, no mais simples, é abraço. Olha que interessante. Abraço. Ao ler esse pequeno livro de 3 capítulos, nós encontramos ali questionamentos diretos ao Senhor sobre o sofrimento do povo de Judá. O povo estava distraído, se arruinando em violência, perversidade e injustiça, e prestes a ser tomado pela Babilônia, pelos babilônicos. O povo de Judá passou assim, depois que eles foram, né, ali o pessoal, os babilônicos tomaram posse deles, eles passaram muitos anos sendo escravos deles. E isso foi uma resposta à rebeldia do povo de Judá com Deus. Mas lá no livro, Abacuque, ele começa a questionar a Deus, ao Senhor, e ele busca respostas, e é um diálogo muito interessante. Porque Abacuque, ele rasga o coração para Deus daquilo que ele está sentindo, de tudo, e logo o Senhor vem e traz uma resposta para ele. E Abacuque continua depois, mas por quê? E Deus é muito amor, e continua respondendo a Abacuque e trazendo aquilo que precisava ser dito. Com o diálogo de Abacuque e o próprio Deus, nós podemos tirar uma lição. Eu não vou ler o livro aqui todo, porque, né? Mas depois vocês vão ler em casa e vocês vão entender o que eu estou falando. Nós tiramos uma lição lá do livro de Abacuque. Nós podemos, por vezes, não entender os planos de Deus, o que Ele está nos direcionando a fazer. Pode parecer loucura até algumas decisões que nós temos que tomar. Pode parecer, por vezes, que nada está acontecendo, que Deus não está falando nada, que Deus não está fazendo nada. Mas, queridos, é preciso crer. Sabe a fé lá do grão de mostarda? É preciso ter a fé do grão de mostarda. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, para você, e a nossa posição o que é? Confiar, ter paciência, perseverar. É a esperança no Senhor. Então, do livro de Abacuque ali, eu quero destacar algumas importantes ações para que nós venhamos desfrutar da glória na tribulação. Então, assim, agora, quem tiver com a Bíblia aí, pode voltar lá para o livro de Abacuque, lá no Antigo Testamento. Algumas ações para desfrutar da glória de Deus na tribulação. As primeiras duas que eu quero destacar aqui é visão e oração.
é preciso estar atento a tudo quanto está acontecendo ao nosso redor. Abacuque começa o seu livro destacando as coisas que ele mesmo estava presenciando no meio do seu povo. Abacuque capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Aqui Abacuque já estava falando com Deus, na oração dele, no desabafo dele. O mundo, queridos, as pessoas que não estão buscando a presença de Deus, eles não conseguem ver a maldade se espalhando como nós vemos. Justamente porque eles estão mergulhados no engano. Satanás engana para parecer que aquilo é a melhor coisa que está acontecendo. É o melhor momento que estão vivendo. Mas a verdade é que a maldade está se espalhando. E cada dia que passa é uma notícia pior do que a outra que nós recebemos. E só há uma forma de nós vencermos, então, esse sentimento de aflição causado pela maldade do mundo. Porque quem nunca se sentiu aflito por uma notícia aí do mundo aí, que está acontecendo? A gente se sente, não se sente? E qual que é a forma de nós nos livrarmos disso? Oração. Porque não terá como nós não vermos o que está acontecendo. Nós vamos ver tudo o que está acontecendo e nós vamos ver muito além do que as pessoas conseguem ver. Porque a nossa visão como filhos de Deus, ela é ampliada, ela é maior. A gente consegue ver coisas que as pessoas não estão vendo, porque estão no engano, tem traves nos olhos, tem vendas, para parecer que está tudo normal e que está tudo muito bom. E o livro de Abacuque, como eu disse aqui, ele é um diálogo com perguntas e respostas. E o que eu aprendo aqui e compartilho com você neste diálogo é que nem sempre as respostas que Deus nos dá são as que nós queremos ouvir. E Abacuque estava nesse pé com Deus. E ele perguntando, mas Senhor, tanta maldade, tanto isso, tanto aquilo outro, e o Senhor não está vendo? Só que Deus estava falando para ele que o povo dele de Judá ia ser atacado sim pelos babilônicos, mas só vai deixar aquele povo ruim. O meu povo aqui está mal, está enfiado no pecado. Mas só vai deixar aquele povo ruim lá também que não vinha aqui fazer isso. É preciso. Então, não era uma resposta que Abacuque queria receber de Deus. Ele não queria ouvir isso. Ele queria ouvir Deus falar com ele que ia exterminar o povo para lá e eles não iriam conseguir chegar lá. Mas não foi isso que Deus falou com ele. E o que Abacuque recebeu de resposta de Deus para ele naquele momento foi assustador. Porque Deus estava dizendo que o povo de Judá seria tomado pelos babilônicos, mesmo sem entender, então, Abacuque precisou o quê? Confiar. Se Deus estava dizendo, é porque era o melhor. Então, visão e oração. Nós vemos muito mais do que muitos conseguem ver. Esteja atento a tudo que está acontecendo ao redor, mas persevere em oração, nosso diálogo com Deus. E eu quero destacar aqui também a obediência e a confiança. No capítulo 2 de Abacuque, o versículo 1, ele fala assim, ó, ele já tinha orado, Deus tinha respondido para ele, e agora ele fala de novo para Deus. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. De novo, Abacuque estava, então, perguntando para Deus o porquê daquilo estava acontecendo. Ele estava questionando sobre a maldade que ele estava vendo ao seu redor. E sobre a resposta que ele tinha recebido do Senhor, né, e que ele não estava achando aquilo muito legal. E ele agora aguardava mais uma vez, como uma forma de confirmação, o que Deus queria dizer. Que Deus iria dizer para ele. E aí no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, olha o que Deus disse. E o Senhor Deus disse, Abacuque, capítulo 2, versos 2 e 3. E o Senhor Deus disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar.
para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. De novo, Deus falou com Abacuque que ele tinha que ter paciência e confiar. Com essa declaração aqui, quando eu trago aqui obediência e confiança, é preciso obedecer o que Deus está dizendo. E confiar na caminhada. Porque o tempo das coisas acontecerem não é o nosso, mas o tempo é o de Deus. Se nós quisermos que as coisas aconteçam do nosso tempo, não vai ser do jeito que Deus quer que aconteça. Vai ser do jeito que nós queremos que aconteça. E nesse capítulo, se você continuar lendo ali a resposta que Deus dá para Abacuque no capítulo 2, Deus começa a falar ali, sobre a maldade, o pecado nesse mundo, que tem destruído o mundo dia após dia. E aí ele fala como a imoralidade, o orgulho, a deslealdade, a cobiça, a violência, a embriaguez, a nudez, a idolatria. E Deus vai falando tudo detalhadinho ali. Nós não podemos ser enganados pelas coisas desse mundo. E vigiar muito em visão, oração, obediência e confiança em Deus, sabe para quê? Para que nós não sejamos seduzidos pelas paixões do mundo. Quais que são aí as paixões do mundo? Gente, tem tantas, acabei de falar aqui um monte. Cobiça, inveja, violência, embriaguez, nudez, idolatria, orgulho, deslealdade, infidelidade, desobediência. E aí vem outros, Prostituição. Muitos e muitos. Só que quando se fala assim nesses nomes de pecados assim, a pessoa às vezes leva no pecadão já, Mas se a gente não vigiar, essas coisinhas entram no nosso dia a dia na sutileza mesmo. Inveja, então, é um problema sério. Cobiça. Se nós não vigiarmos o nosso coração, aquilo é manifesto, porque são desejos da carne. E para a carne não manifestar, o que precisa? O espírito tem que estar muito forte, porque senão a carne, ela toma conta. Nudez não precisa nem de falar nada nessa época do carnaval, Então, são as concupiscências. Decida esperar pelo que Deus diz que irá fazer e obedeça a sua voz. E as outras duas que eu quero destacar aqui é a esperança e a gratidão. No capítulo 2 ainda de Abacuque, no versículo 14, no finalzinho lá do que Deus está falando para ele, Deus diz assim, e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Gente, e o que Deus diz está dito. Tudo o que ele estava falando para Abacuque iria acontecer, mas ele está dizendo que a terra se encheria da sua glória. O que isso quer dizer? O que eu estou falando que eu vou fazer e todos vão ver. Todos vão presenciar o que eu estou falando. Pode ninguém acreditar agora, é tipo lá Noé, com a arca dele lá. Pode ninguém acreditar agora. Mantenha a visão no que eu estou te falando que vai acontecer. Mantenha-se orando em obediência e confiança, guardando a esperança e sendo grato. Porque mesmo que ninguém acredite, a glória de Deus vai ser manifesta. E o que eu estou falando que vai acontecer. E dito e feito com Noé também, foi assim. Quando a chuva chegou e começou tudo a encher de água, o que aconteceu? Era verdade o que Noé estava dizendo, aquele louco.
O capítulo 3 de Abacuque, então, queridos, quando ele encerra ali, para finalizar o diálogo dele com Deus, é um hino de louvor a Deus pelo que Deus estava dizendo a ele que ele ia fazer. Então ele falou assim, tudo bem, Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu confio no Senhor. Aí eu quero até abrir aqui, que ele começa assim, o capítulo 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também vejamos, mesmo que estejas irado, tenha compaixão de nós. Então Abacuque agora descansou. Mesmo que está vindo a tribulação, porque os babilônicos estavam indo com tudo para cima do povo de Judá. Eles iam tomar conta como tomaram conta. Eles viraram escravos por muito tempo. Mas ele precisava que aquele tempo ia se findar e que no final tudo ia dar certo. É fácil? No meio da tribulação, se a gente não vigiar, a gente consegue ver a glória de Deus sendo manifesta nas coisas? Na hora da tribulação? Na hora da aflição? Não é fácil, gente. É muito difícil. Mas são essas coisas que nós precisamos trabalhar em nós, né? Na última vez eu falei aqui que a gente vai passando pela prova dando glória a Deus, não foi? É ver que Deus está fazendo e buscar em oração entender o porquê que Deus está fazendo aquilo. E ele termina, então, esse capítulo de Abacuque 3 com versículos que são muito conhecidos. A gente canta louvor desse versículo, né? Mas, gente, depois que eu entendi o porquê que Abacuque falou aquilo, eu falei, rapaz, eu quero cantar desse jeito também, esse louvor um dia. Porque a gente cantar no momento fácil é muito fácil, né? No Abacuque, então, lá no finalzinho do capítulo 3, ele diz assim, a partir do versículo 16, quando ouvi tudo isso, ainda é a oração dele para Deus de gratidão. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado. E os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Pois o Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Olha isso! Chego a me arrepiar. Porque para ele fazer essa oração naquele momento ali, depois daquele diálogo intenso com Deus, onde ele estava rasgando o coração dele sem entender o porquê de tanta maldade naquele mundo que estava acontecendo, e mais maldade estava vindo para o povo dele, ele agora consegue expressar gratidão ao Senhor. Primeiro ele fala que ele estava com medo. Ele não tinha força nem para ficar em pé. Ele estava assustado, apavorado. Mas, contudo, Senhor, eu decido, é uma decisão, não é um sentimento. Crer em Deus é decisão. Ter paz com Deus é decisão de fé. É buscar paz em Deus, é decisão. Por isso que o mundo não tem, porque o mundo busca sentimento.
viver por sentimentos. Sentimentos de paz nisso, sentimento de alegria naquilo. Deposita em coisas sentimentos. E com Deus não é sentimento, com Deus é decisão. É decidir viver. E ele então decide que, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque tu és o Deus da minha salvação. Então, aconteça o que acontecer, Deus, não tem problema então não. Pode vir. O que acontecer comigo agora, eu andando confiante no Senhor, a certeza da minha salvação contigo. Eu sei que é o melhor que o Senhor está fazendo para mim. Vou perguntar de novo, é fácil? Esse que é o problema. Não é fácil. Paulo e Abacuque vivenciaram glória na tribulação, pois tinham a vida entregue ao Senhor e era uma vida de fé, de paciência, de perseverança, de comunhão, de intimidade e de gratidão. Em tudo viam o cuidado de Deus e tinham a certeza da vitória em Deus. E como é então que Paulo, nós vimos aí como que Abacuque terminou, né? Agora, como que Paulo, no final da carreira dele, como que Paulo termina a carreira dele? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Os versículos, a partir do versículo 6. Ele diz assim, ó. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Deixa eu só colocar na versão que vocês mais conhecem aqui, ó. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. De novo, fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate. Eu corri a corrida que o Senhor me propôs correr, cheia de tribulação, mas eu guardei a minha fé, porque em tudo tinha muita glória, em tudo tinha muito cuidado de Deus, em tudo tinha a manifestação de Deus. É cantar, né, em todo tempo, né? Eu te vejo em tudo. Ontem aquele monte de raio, relâmpago, trovão, na formação das... Eu parei na janela da cozinha e fiquei lembrando desse louvor. Gente, mas tinha tanto relâmpago, porque passou, graças a Deus, que Jacaraí passou rapidinho e foi para o mar. Deus é bom, porque aqui na igreja... Olha para lá, gente. Nós chegamos aqui no templo hoje de manhã, tinha uma surpresa. Das coisas que nem todos vêm acontecer, mas glória a Deus que tem voluntários nessa igreja que chegam cedo para servir ao Senhor e já estavam aqui. Porque quando nós chegamos, aquilo ali caiu, virou uma lama ali no chão ali e tinha água até do lado de cá do templo. Agora nós estamos no templo limpo, está tudo sequinho. Mas a chuva de ontem, que choveu muito aqui em São Diogo, eu fiquei sabendo, por isso eu estou dando glória a Deus que não foi para lá, para Jacaraípe, foi para o mar. E eu parei na janela da minha cozinha e estava olhando aqueles relâmpagos. Não tinha trovão, não, mas tinha muito relâmpago, muito relâmpago. E eu olhava aqui e falava, Senhor, a grandeza do Senhor, olha isso. Porque é Deus que fez também, não é? Na criação. Meu Deus, aquilo clareava de um canto até o outro, e o marzão todo. Eu te vejo em tudo. Então, na tribulação, irmãos, eu te vejo em tudo. Na tribulação, é crer, descansar no Senhor, visão ampliada de filho de Deus, oração, obediência, paciência, esperança, mas também gratidão. Senhor, eu entrego para o Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando. Mas também rasga o coração igual a Abacuque. Fala para ele o que está sentindo, mas Deus, está acontecendo isso. O Senhor, Abacuque chegou e falou, o Senhor não está vendo, não? Lógico que Deus está vendo. Mas tem um plano perfeito para ser executado e nós vamos precisar crer. Convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza. Já